Que a graça do nosso Deus vivo esteja com todos. Estamos mais uma vez aqui ao vivo e eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. E uma mensagem que há muito tempo atrás eu falei com vocês, uma parecida. E senti agora no coração a vontade de falar com vocês sobre decisões que a gente deve tomar, escolhas que a gente faz e que podem nos levar a vencer e pode nos levar a ser derrotados. Mas o texto base, né, o versículo base que eu quero ler com vocês está no livro de Romanos, carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esse versículo é um versículo chave para todos os cristãos, né? Nós precisamos aprender a confessar a nossa fé em Cristo, mas isso desde que a gente crê, se a gente realmente crê que Deus ressuscitou dos mortos. Eu queria falar com vocês uma passagem que está lá no livro de Lucas, né? No Evangelho de Lucas. Se você pegar a partir do versículo 22, a partir do capítulo 22, é a semana que Jesus, a última semana de Jesus aqui na terra, né? Ele veio vindo, ele tinha ido para Betânia, depois voltou, e quando ele entra em Jerusalém, naquela entrada triunfal, purifica o templo, ele volta para Betânia, enfim, ele está passando a semana ali, e na quinta-feira daquela semana é a Páscoa. E quando chega o momento de comemorar a Páscoa, ele reúne com os seus discípulos, e ali ele diz a eles, falou assim: olha, desejei muito por esse momento, esperei muito, ansiosamente por esse momento. Ali Jesus sabia que ele estava no momento de comunhão e que aquele seria o último antes que ele morresse, antes que ele fosse crucificado. E ali ele tem o partir do pão, né, onde as igrejas comemoram a Santa Ceia, e Jesus fez ali uma ceia com os seus discípulos. E ele partiu o pão e cada um ia pegando o seu pedaço e partindo, e no partir do pão ali, ele disse: esse é o meu corpo que será entregue por vós, comam, né, do meu corpo. E depois diz a palavra que no final da ceia, ele pegou o cálice e também dividiu aos seus discípulos, né, e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, né, uma nova aliança que estava sendo feita através do sangue de Cristo. E a partir dali ele saiu, e ele estava deixando a cidade de Jerusalém, porque ele ia no Monte das Oliveiras para orar, como ele fazia sempre, né? E era noite, aquela noite de Páscoa, e ele então saiu dali de onde ele estava, do cenáculo onde eles estavam comemorando a Páscoa, e ele sai da cidade de Jerusalém, e poucos metros, menos de 1 quilômetro dali, ele tem o Monte das Oliveiras. E antes de subir ao monte, no pé do monte, tem uma prensa onde o pessoal fazia azeite, que é chamada de Getsemane. Hoje Getsemane é onde fica a prensa do azeite, onde o pessoal então colhia o azeite ali no Monte das Oliveiras e colocava na prensa colhia as olivas, né, as azeitonas, e ali ele punha na prensa para extrair o azeite. E diz a palavra que Jesus chegou no Getsemane, parou ali e ele orou. E por um momento ele chegou a pedir a Deus que o livrasse daquele momento. Mas ele, ao mesmo tempo, na mesma oração, ele fala: mas seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Jesus estava triste. A Bíblia fala que Jesus estava muito triste. Mas por quê? Porque ele tinha feito muitos milagres, ele tinha falado coisas maravilhosas, coisas que nunca ninguém falou, feito coisas que nunca ninguém fez, mas a maioria não acreditou nele. E Jesus estava triste justamente por causa disso. Ele estava
levando sobre si os nossos pecados, mas estava deixando uma incredulidade do povo. Ele estava cumprindo a sua missão e sabendo que muitos não haviam crido nele. E ali ele estava triste. E ele começou a orar mais intensamente, né? A palavra de Deus diz que ele orou mais intensamente. E nesse momento ele começou a suar. E o suor dele era sangue. Ele gotejava sangue no chão. Ele estava sofrendo. E eu uso como exemplo a esponja, né? Que eu já falei isso aqui na outra pregação. Se você pegar uma esponja e mergulhar ela na água e espremer e apertar, vai sair água da esponja. Mas se você molhar a esponja na gasolina e apertar, vai sair gasolina. Se você colocar numa tinta vermelha e apertar, vai sair tinta vermelha. Ou seja, a esponja absorve, e aquilo que ela absorve, depois quando ela é apertada, ela solta. E Jesus, naquele momento, ele tinha absorvido o sofrimento. Ele tinha absorvido o pecado do povo. Naquele momento ele estava levando para a cruz, né, todo o sofrimento e todo o pecado do povo. E quando Jesus está no Getsemane, né, ironicamente, onde a prensa, ele estava sendo prensado, e ali ele gotejou sangue, como se fosse uma esponja sendo apertada. E diz que ele orava mais intensamente, e o suor ia aumentando, e ele, né, gotejava sangue. E quando ele então sobe para subir ao Monte das Oliveiras, chega uma multidão de pessoas com paus na mão, com armas, soldados, enfim, eles estavam ali levados por Judas. Judas, quando estava na ceia, ele saiu, né, ele saiu antes dos outros e foi avisar os sacerdotes, foi avisar os homens lá com que ele tinha feito o acordo, de onde Jesus estava. E chegou lá e falou para eles: olha, está indo para o Monte das Oliveiras. E então juntaram todos e foi. E Jesus fala para eles, falou: mas vocês estão vindo me pegar de porretes na mão, de armas? Falou: eu andei tão livremente por todos os lugares, nunca, né, fui nas sinagogas, ensinei no templo. Vocês sempre souberam onde eu estava. Agora vocês vêm armados me pegar? E nesse momento até tem um episódio que Pedro corta a orelha de um dos soldados que estavam. Jesus repreende Pedro, vai lá e põe a mão e ora e cura a orelha do soldado. Mas ali Jesus também, ele continua triste, né? Mas triste não porque ele sabia do que ele ia passar fisicamente, as dores físicas que ele ia passar, triste por causa da incredulidade do povo. E Jesus é levado então para o Sinédrio, para um lugar onde tem a cúpula da religião judaica, onde estão os sacerdotes, os sumos sacerdotes, né, onde as pessoas que comandavam o judaísmo. Eu falo o seguinte: se fosse hoje, no nosso dia de hoje, se Jesus fosse um católico, ali estaria os bispos, o papa. Se ele fosse um crente ali, um evangélico protestante, né, ali estaria bispos, pastores, né, enfim, apóstolos. Se ele estivesse no Tribunal de Justiça, ali estaria juízes, promotores, ou seja, estava a cúpula da religião judaica, que eram os homens que queriam condená-lo. E Jesus então ele entra na presença de Caifás, que era o sumo sacerdote, e Anás também, né? Enfim, vários sacerdotes ali, e eles então começam a agredi-lo. Ele passou aquela noite, a noite de quinta para sexta, na noite em que eles comemoraram a Páscoa, Jesus passou sendo humilhado, maltratado. Eles vendaram os olhos dele e ficavam batendo nele e escarneciam, né? Tiravam sarro, falavam: se você é o Filho de Deus, então adivinha quem está te batendo. E batiam nele, cuspiam nele, né? Chicoteavam. Ele passou uma noite inteira sendo humilhado, sendo agredido, né? E ao amanhecer o dia, depois de já terem feito de tudo com ele ter sido muito maltratado,
eles não têm com o que condenar ele à morte. Eles querem matá-lo, mas só tinha uma possibilidade dele ser condenado à morte: se ele fosse um homicida ou se ele tivesse cometido um crime grave contra a coroa romana. E eles não achavam isso. Então eles pegaram Jesus e levaram ele a Pôncio Pilatos. Pilatos era um representante da coroa romana ali em Jerusalém. Pilatos comandava a região da Judéia, enquanto Herodes era o tetrarca ali da Galileia. Mas Herodes era mais voltado para a religião judaica ali, dos costumes judeus, e Pôncio Pilatos, e Pilatos era o representante da coroa romana ali na Judéia. E levaram Jesus perante Pilatos. E ali cometeram uma farsa terrível. Acusaram Jesus de estar pervertendo o povo e também de ter proibido o povo de pagar tributo a César. Essa era uma pena de morte, né? Proibir o povo de pagar tributo a César. Não pagar tributo a César já era um erro terrível. Agora, você fomentar o povo, né, a isso, você tentar convencer o povo a não pagar o tributo, era um crime de pena de morte. Mas era uma farsa, porque Jesus jamais tinha feito isso. Primeiro, que as palavras dele jamais perverteu o povo. Pelo contrário, ele sempre cuidou da questão moral das pessoas, do comportamento das pessoas, e foi isso que ele ensinou no Sermão do Monte, lá no Sermão da Montanha. Se você pegar em Mateus de 5 a 7, você vai ver que Jesus, ele deu um padrão moral para todos nós. E tem um episódio também que o pessoal pergunta para ele se é justo ou não pagar tributo a César. Lógico que eles esperavam que ele falasse que não devia pagar, para que aí sim ele seria condenado. E ele disse: de quem é a esfinge que está na moeda? E eles falaram: é de César. E ele falou: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus está falando assim: o tributo tem que ser pago a César, né? Mas Deus, ele quer a nossa adoração. Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Mas ele quer o nosso compromisso, o nosso coração, a fé, a confiança. Mas então tem uma farsa. Isso aqui eu queria parar aqui um pouquinho, porque às vezes a gente se sente injustiçado, né? Quantas vezes alguém fala alguma coisa de você, ou alguém te acusa de algo que você não fez, e a gente acaba se sentindo muito injustiçado. Isso nos deixa tristes, nos deixa às vezes atormentados, depressivos. Mas Jesus, ele dá um exemplo para nós. Ele foi duramente acusado de algo que ele não havia feito, né? E nesse momento, Pilatos é convencido. Pilatos vira para aqueles homens que estavam ali com ele e fala: olha, eu não vejo culpa nesse homem. E eles: não, a gente tem que crucificar, ele cometeu esse erro, ele blasfemou, ele fala que ele é filho de Deus, enfim. Pilatos fala: vamos fazer o seguinte, aí falaram que Jesus, ele era da Galileia, né, e que tinha uma questão religiosa envolvida. E Pilatos então envia Jesus para Herodes. Ele ficou sabendo que Herodes estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa, provavelmente, e aí mandou Jesus para Herodes. A Bíblia fala que Herodes ficou feliz quando ficou sabendo que Jesus estava, porque ele tinha vontade, ele tinha curiosidade de conhecer Jesus. Ele já tinha ouvido falar várias vezes de Jesus, mas ele não o conhecia pessoalmente. Então, quando o pessoal fala: Pilatos pediu para você julgar o Jesus de Nazaré, né, Jesus que foi criado na Galileia, e Herodes se alegra. E quando Jesus chega na presença de Herodes, Herodes começa a fazer pergunta para Jesus, e Jesus silenciou-se, ele ficou quieto. E Herodes então começou a tirar sarro nele, escarnecer, vestiu um manto brilhante nele, enfim, devolveu ele. Falou: olha, eu não vou condená-lo, não vejo culpa nele, manda para Pilatos, e Pilatos faz o que ele achar que deve. Volta Jesus para Pilatos, e Pilatos insiste com os judeus. Ele falou: escuta, eu não vejo culpa desse homem. E eles gritavam: nós queremos crucificá-lo, né? Crucificam. Tem uma situação que eu preciso falar com você. Toda vez que você comete um erro contra a vontade de Deus, é como se estivesse gritando para Deus: crucificam. Porque a palavra diz que Jesus elevou sobre si os nossos pecados. Ele veio para libertar os pecados do mundo. E ele, inocente, se fez culpado. Ele
que não conheceu o pecado, ele levou sobre si os nossos pecados. Então toda vez que a gente peca, é como se a gente estivesse gritando, crucifica-o. E o povo ali gritava, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos então, como era a época de Páscoa, ele poderia pegar um homem do corredor da morte e perdoar e soltar ele para a sociedade. E aí pegaram os homens que estavam no corredor da morte, e Pilatos falou, olha, eu posso libertar Jesus. E ninguém queria, todo mundo falava, não, crucifica-o. E aí eles escolheram Barrabás, que era um homicida, a Bíblia diz que ele era um homicida, eles preferiram que fosse devolvido à sociedade um homicida do que ao próprio Cristo. Para vocês verem como é que estava a rejeição, né? Então hoje a gente vê tanta rejeição aí com relação à fé, né? O pessoal fala tanto de questão de machismo, de homofobia, enfim, de tantas outras coisas, mas a rejeição da fé também é muito grande. Também precisa ser discutida pela sociedade a respeito disso. E Jesus, ele estava passando por uma rejeição muito forte e sem ter cometido crime nenhum. Mas as pessoas gritavam, crucifica-o. E Pilatos, aí que tem a velha história, que Pilatos lavou as mãos, Pilatos falou, se vocês querem, então eu não tenho nada a me opor, vocês façam dele o que vocês quiserem. E aí condenam então Jesus à morte. E Jesus vai, eles colocam uma coroa de espinho na cabeça dele, chicoteiam novamente, colocam uma cruz para ele carregar, e Jesus sai pelas ruas de Jerusalém sendo humilhado, maltratado, agredido e carregando a própria cruz. E no meio da Via Crucis lá, algumas mulheres chegam chorando, né? E tem até um episódio que o Simão Cirineu lá, que eles pegam um homem chamado Simão e pedem para ele ajudar Jesus a carregar a cruz. E aquelas mulheres chorando, Jesus para um pouco, vira para elas e fala, não chorem por mim, chorem por vocês. Olha o que Jesus está falando. Falou, não sintam pena de mim, né? Não precisam chorar porque eu estou passando por isso. Chore por vocês. Porque na verdade ele estava vendo ali a incredulidade do povo, né? Jesus estava triste porque ele estava indo para o matadouro, ele estava indo para a condenação, e muitas pessoas ali não tinham entendido a mensagem que ele estava deixando para nós. E Jesus, ele vai e ele sai da cidade de Jerusalém. E quando ele sai da cidade de Jerusalém, a gente começa a entender o propósito de Deus, né? Porque quando João Batista olha para Jesus e apresenta Jesus para o povo, fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a primeira vez que João Batista vê Jesus publicamente, né, que as pessoas estão em volta dele para ser batizado, e ele fala isso, fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo entendeu ali o Cordeiro, porque na lei dos judeus, né, na tradição deles, o Cordeiro, ele era tirado da aldeia, tirado da cidade que eles moravam para ser sacrificado, né? Ele era morto fora da aldeia para depois ser entregue para o sacerdote ou para o sumo sacerdote para que eles oferecessem sacrifício no templo ou antes disso ainda no tabernáculo. E Jesus então ele é tirado da aldeia. A ovelha, o cordeiro perfeito, né? O cordeiro santo, o cordeiro que era para ser sacrificado, ele foi tirado da aldeia. Ele tinha que ser morto fora da aldeia. E Jesus então é levado e ele é crucificado. No momento da crucificação, novamente ele é humilhado. Novamente, muitos ali estão escarnecendo, muitos ali estão tirando sarro. E aí entra aqui agora no diálogo que eu queria falar com vocês. Está no capítulo 23, que é o momento da crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e ao seu lado os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Repartindo as suas vestes, lançaram sorte. O povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, então salva-te a ti mesmo. E se este é o Cristo, o escolhido de Deus, salva-te.
E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando o vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Era para escarnecer também, né? Mostrando: ó, esse é o rei dos judeus. Então estavam tirando sarro nele e prova de que não tinham acreditado na mensagem dele. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e salve a nós também. Então, um dos que estavam crucificados, a palavra de Deus diz ali, o apóstolo Paulo escreve dizendo que nós já estamos crucificados com Cristo, né? Se a gente crê nele, a gente já está crucificado com ele, porque nós somos malfeitores, porque nós somos pecadores, nós somos homens e mulheres que cometemos erros, que cometem erros. E aquele malfeitor que estava de um lado dele na cruz dizia: se tu és o Cristo, então salve-te a ti mesmo e salve a nós também, né? Mas falando num sentido assim de sarro, falando no sentido realmente provocando Jesus. Jesus estava sendo humilhado ali, né? E interessante porque aí o outro malfeitor, o outro homem que estava preso, que estava crucificado do outro lado, disse assim: olha, respondendo porém o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos nossos feitos e merecíamos, mas este homem nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É aqui que eu queria parar para deixar essa mensagem com você e encerrar aqui. Um dos malfeitores começou a escarnecer, começou a tirar sarro e a humilhar Jesus. E o outro repreendeu esse malfeitor e falou: viu, você não teme a Deus estando na mesma condenação? Falou: nós dois cometemos erros e merecíamos estar aqui, mas este homem nada fez de errado. Ou seja, ele confessou publicamente que ele acreditava em Jesus. E aí ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ou seja, ele reconhece que Jesus não ia ficar morto. Ele reconhece que Jesus ele ia ressuscitar, porque ele tinha acreditado nas palavras de Cristo. Porque ele fala, ele não só fala: ó, eu acredito que ele é inocente, como fala para Cristo: quando o Senhor entrar no reino, lembra de mim. Ou seja, ele não acredita que Jesus vai ficar morto ali. Ele acredita realmente que Jesus, dali ele ia sobreviver, ele ia ressuscitar, né? E Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então agora a gente volta no primeiro texto que a gente leu, em Romanos 10, 9, né? Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Jesus provou isso com esse malfeitor. O que eu quero dizer a você é que todos nós somos malfeitores. Todos nós já estamos crucificados com Cristo. A escolha que eu disse no começo é essa: de que lado da cruz você quer estar. Se você quer estar crucificado de um lado, que quer escarnecer, que quer tirar sarro, que quer mostrar toda a sua incredulidade, então fique à vontade. Mas se você quer estar do lado daquele que crê e daquele que confessa em Cristo Jesus, então você está convidado à salvação. Você está sendo chamado à vida eterna, porque foi o que Cristo fez com aquele homem. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu amado, a mensagem que eu quero deixar com você é essa: a mensagem da cruz. Estamos crucificados com Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados e nós somos malfeitores. Agora, de que lado você quer estar? A escolha é simples e objetiva. Ou você está do lado de quem não vai para o céu, ou você está do lado de quem vai para o céu. Ou você está do lado de que vai escolher a condenação, ou você está do lado de que vai escolher a salvação. O segredo está aí: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, de aprendermos um pouco mais sobre o Senhor. Pai, eu quero
pedir bênçãos sem medidas, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, das minhas